O que foi que vocês certamente, né, resolveram bastante, né, no cálculo 2? Quando vocês trabalharam com integral definida, vocês tinham uma função de uma variável, uma função y igual a f de x, e quando alguém escrevia algo desse tipo, calcular integral de a até b de f de x dx, esse a e esse b, né, estavam aqui representando o intervalo no qual a variável x estava variando, né? Ou seja, eu estava calculando a integral dessa função para x de a até b. Esse intervalo, AB, isso aqui é evidente que significa a mesma coisa que x pertencer ao intervalo AB. Esse intervalo AB, no caso da integral de funções de uma variável, nós tínhamos um intervalo onde a variável, que era a única que existia, né? Porque quando a gente fala variável, está se referindo exclusivamente à variável independente, que é x, né? Então, esse intervalo era o que a gente chamava, eu creio que nunca tenham chamado no cálculo 2, mas, na verdade, é o que a gente chama de domínio de integração. Então, quando eu resolvo integrais de funções de uma variável, e essas integrais são definidas, a minha variável varia no intervalo. Esse intervalo é chamado de domínio de integração. E ele tem uma característica importante. Ele é necessariamente um intervalo fechado. Você nunca viu alguém dizer que, por exemplo, iria calcular a integral definida de uma determinada função quando x estivesse, digamos, no intervalo AB dessa maneira. Digamos, aberto em A, fechado em B. Tenho certeza que você jamais viu isso pela frente. Simplesmente porque isso não faz o menor sentido. Né? Se o intervalo é o domínio de integração, se ele é o responsável pela variação da variável, quando você fosse transferir esse dado para a integral, você aqui escreveria B, porque ele vai até B, e aqui você escreveria o quê? Simplesmente você não tem como dizer qual é o primeiro número real após o A. Então, como você escreveria, neste caso, a integral da função? Logo, o domínio de integração, no caso das funções de uma variável, são necessariamente intervalos fechados em R.
intervalos fechados em R. Bom, a gente precisa se preparar para os domínios de integração das integrais duplas que nós vamos calcular. E eu não vou dizer que, digamos assim, numa tentativa de generalizar rapidamente a ideia de domínio de integração, eu não vou chegar e vou dizer, olha, é bem lógico que se quando eu resolvia a integral em uma variável, o domínio de integração era um intervalo fechado, porque eu só tinha uma variável. Agora, quando eu vou resolver uma integral dupla, ou seja, a integral de uma função que tem duas variáveis, então o domínio de integração deve ser dois intervalos. Um intervalo para uma variável e outro intervalo para outra variável. Essa generalização não corresponde à realidade. Não corresponde. Na verdade, você não pode dizer que o novo domínio de integração, novo que eu quero dizer com relação à integral dupla, será formado por dois intervalos. Não. O domínio de integração com relação à integral dupla, na verdade, é uma região no R2 e uma região que possui também características importantes. No caso da integral em uma variável, a característica importantíssima do intervalo era a de que ele tinha que ser fechado. Porque senão, você estaria talvez resolvendo uma integral que é chamada de integral imprópria. E ela é imprópria exatamente por isso. Mas excluindo a possibilidade de você estar diante de uma integral imprópria, as integrais definidas que você resolvia, todas elas se passavam sobre um intervalo fechado. Agora, a sua situação é outra. Agora, a sua situação é outra. Vamos aqui. Diminuir o que nós falamos sobre a integral de uma variável. Eu achei interessante aqui a mensagem de Tiago Xavier. Eu realmente não sei em que língua foi colocada. Isso é muito mais difícil que cálculo 3, não tenha dúvida. Tentar traduzir é realmente muito mais difícil. Mas eu espero que depois... É criptografia, deve ser, exatamente. Eu espero que depois ele traduza para a gente. Bom, e aí nós vamos tratar de entender o que é um domínio de integração no caso da integral dupla. Tá? Então, para isso, primeiro de tudo, fica estabelecido que, como eu falei antes, o domínio de integração, Marcelo acertou. Isso é característico de quem dormiu em cima do teclado. Aí
encostou em tudo quanto foi tecla que não deveria encostar e apareceu aquela mensagem complicadíssima de ser traduzida. Bom, então, fica estabelecido que no caso, né, da integral dupla, o nosso domínio de integração, que lá no cálculo 2 era um intervalo fechado, agora é uma região no R2. Então, vamos ver quando é que uma região no R2 pode ser considerada um domínio de integração para uma integral dupla, porque não é toda região no R2 que pode ser considerada uma região de integração ou um domínio de integração para uma integral dupla. Então, veja bem, vamos supor que a gente considere D uma região em R2. De uma região em R2. Então, uma região em R2, para ser uma região de integração, um domínio de integração de uma integral dupla, a primeira coisa que ela tem que satisfazer é que ela deve ser um conjunto conexo. Facilmente a gente compreende o significado de conjunto conexo. Facilmente. Vamos apagar aqui nossa introdução e considerar a seguinte situação. Se eu digo que D é o conjunto de todos os pares XY que estão no R2 e satisfazem a desigualdade x2 mais y2 menor ou igual a 1, graficamente, o que é esse conjunto? Dá para arriscar uma resposta? Uma circunferência, professor? É mais do que uma circunferência. Né? É uma região circular. Veja que seria unicamente uma circunferência se aqui eu só tivesse igual. Né? Se fosse o conjunto dos pares que estão no R2 e que satisfazem x2 mais y2 igual a 1, aí eu teria unicamente uma circunferência. Mas não é apenas igual que eu tenho. Não é apenas igual que eu tenho. Eu tenho igual, mas também tenho menor. Então, na verdade, o que é que eu tenho? Um disco, uma região circular, de centro na origem e de raio 1. Eu tenho aqui uma situação assim. Tenho
aqui algo desse tipo, né? Aqui eu teria o número 1 e eu estaria considerando, né, todos os pontos que estão na circunferência, porque vale a igualdade, mas também no interior, né? Na circunferência e no interior. Então, eu teria aqui este conjunto. Seria, na verdade, um disco contendo a borda, né? Contendo a fronteira. Então, graficamente, D seria representado dessa forma. Muito bem. Esse conjunto, ele é conexo pela seguinte razão. O conceito de conjunto conexo é o seguinte: é um conjunto que, dados 2 pontos quaisquer dele, eu escolha esses pontos da forma que eu quiser, no local onde eu quiser, eu posso ligá-los por uma reta, por uma curva, de um modo geral, por uma poligonal, que vai ficar inteiramente contida no conjunto. Ela não vai sair do conjunto. Então, você pode dizer, claro, quaisquer 2 pontos que eu tomar aqui dentro, posso tomar até na borda, não tem problema. Eu ligo do jeito que eu quiser. Por um traço reto, por um traço que seja dado por uma curva, da forma que eu quiser. E não sou obrigado a sair do conjunto para fazer essa conexão. Daí o conjunto ser chamado de conexo. Conjunto ser chamado de conexo. Tá certo? Agora, a outra característica, né, que o conjunto deve satisfazer para ser considerado um domínio de integração. A outra característica é que D é fechado. Ou seja, além de ser conexo, o conjunto tem que ser fechado, limitado. Isso significa, na prática, ele tem que conter sua própria fronteira. Que é o caso desse aqui. Porque a fronteira desse conjunto é a circunferência, e ela faz parte dele, porque aqui é menor ou igual. Né? Para ficar claro o que a gente está falando, se, por exemplo, a gente tivesse definido o conjunto D utilizando a expressão x2 mais y2 menor do que 1, o que era que estaria acontecendo? Ele seria conexo? Alguém arrisca uma resposta? Não, ele seria aberto.
Um conjunto aberto. Ele seria aberto. Eu perguntei, mas ele seria conexo? Não. Seria, não seria? Seria. Não? Seria? Menor do que 1 seria conexo. Qual o problema? Apenas, né? Apenas eu teria aqui uma diferença em relação àquele conjunto. Qual é a diferença? É que Seria tracejado, né? graficamente eu teria que fazer aqui um tracejado para dizer que a borda ou a fronteira não faz parte dele. Nada daqui faz parte dele. O que é que faz parte dele? Unicamente o interior. Então, o que seria esse conjunto? Seria conexo, claro que seria, porque quaisquer... Veja que eu não posso pegar ponto na borda, não, porque a borda não faz parte dele, tá? Então, quaisquer dos pontos que eu tomasse, eu poderia continuar ligando, sem problema nenhum, então ele seria conexo, porém, não seria fechado. Ele não conteria a sua fronteira. Ele seria um conjunto aberto. Logo, o conjunto de todos os pares que satisfazem x2 mais y2 menor ou igual que 1 é um conjunto que pode muito bem ser utilizado como um domínio de integração para uma integral dupla. Por quê? Porque ele satisfaz as condições exigidas para tal, que são, tem que ser conexo, ele é, tem que ser fechado, limitado, ele é. Se tivesse x2 mais y2 menor do que 1, não poderia ser um domínio de integração. Por quê? Porque seria conexo, mas não seria fechado. Então, eu realmente preciso ter como domínio de integração um conjunto que simultaneamente consiga satisfazer as duas condições, simultaneamente. Então, x2 mais y2 menor ou igual que 1 seria, e x2 mais y2 menor do que 1 não seria. Outro conjunto que também você percebe que não seria, só para a gente encerrar. Para a gente encerrar. Vamos supor que a gente construa aqui o seguinte conjunto. Pronto. Vamos supor que a gente construa esse conjunto. Vamos definir esse conjunto ali ao lado. Primeiro fazer o esboço dele. Isso, eu sei, por isso mesmo que eu vou terminar. Nem se preocupe. O aviso de que 8h40 tem aula de física, ok, são 8h36. Você precisa se deslocar para a aula de física ou é só trocar de sala no Google Meet? Acho que é só trocar de sala, não é? Então, dá para a gente terminar aqui. Faltam 3 minutos. Em 3 minutos, eu garanto a você que eu falo o que eu estou querendo. Então, suponha que esse conjunto
seja definido como sendo o conjunto. Mas se você quer sair, pode sair, não tem problema. Tá? Eu só vou completar. De todos os pares do R2 que satisfazem o seguinte: x2 mais y2 menor ou igual que 1, união com conjunto. De todos os pares do R2 que satisfazem x2 mais y2 entre 4 e 9. Um conjunto que é dado pela união de dois conjuntos. Ou seja, menor ou igual que 1, toda a região interior, a circunferência de centro na origem e raio 1, incluindo a própria circunferência. E aqui, todos que estão fora da circunferência de raio 2 e dentro da circunferência de raio 3. Então, aqui eu teria o ponto 2 e aqui o ponto 3. Todo mundo que está para fora da circunferência de raio 2 e para dentro da circunferência de raio 3. Evidentemente, esse é um conjunto fechado. Toda a fronteira dele está contida. Mas não é um conjunto que pode ser aceito como domínio de integração, porque não é conexo, já que, uma vez que ele é formado pela união dessas duas partes, eu poderia tomar um ponto aqui, e não teria como ligar sem sair do conjunto.